Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai embarcar em uma jornada fascinante pela história e principalmente pelas leis que regem a integração internacional. Sabe, é impressionante observar como países totalmente independentes, com seus próprios interesses e economias super distintas, conseguem criar mecanismos jurídicos complexos para se unirem. E entender essas regras não é só um exercício acadêmico chato, não, viu? É literalmente a chave para a gente compreender como o mundo moderno e o comércio global funcionam na prática. Para você ter uma ideia da magnitude do que a gente está falando, olha só esses números. Estamos diante de um acordo que abrange um produto interno bruto combinado de 22,4 trilhões de dólares. É muita coisa. E isso impacta diretamente a vida de 718 milhões de pessoas. Mas para entender como duas regiões gigantescas chegam a um tratado histórico desse porte, a gente precisa primeiro dominar as regras do jogo, ou seja, como as nações efetivamente se integram. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Tópico 1. Fundamentos da integração global. 2. A formação do Mercosul. 3. O modelo da União Europeia. E 4. O Acordo Mercosul-União Europeia. Vamos lá? Seção 1. Fundamentos da integração global. O direito da integração estuda exatamente isso. Como estados soberanos abrem mão de certas barreiras em prol de um crescimento em conjunto. E claro, isso não acontece do dia para a noite, é um processo passo a passo. Imagina uma escada com 5 degraus clássicos. No primeiro degrau, a zona de livre comércio, os países só eliminam as taxas entre si. Já no segundo, a união aduaneira, a coisa avança, eles passam a cobrar a mesma tarifa de países de fora. Subindo para o terceiro, o mercado comum, a gente libera não só mercadoria, mas também pessoas, serviços e capitais. O quarto degrau é a união econômica e monetária, pense em uma moeda única e um banco central conjunto. E lá no topo, quinto degrau, temos a união política, que já pressupõe um governo ou uma constituição única para todo mundo. Aqui na América Latina, a nossa tentativa de subir essa escada é super interessante. Lá na década de 60, a gente tentou criar a LAUC, mas ela acabou fracassando porque era rígida e linear demais. Foi preciso aprender com esse erro. Então, em 1980, surge a ALAD, e ela mudou o jogo substituindo aquele modelo antigo por uma abordagem muito mais flexível, permitindo acordos parciais e reconhecendo as imensas diferenças estruturais entre os nossos países. Seção 2. A formação do Mercosul. O Mercosul não surgiu do nada. As raízes intelectuais dele vêm lá da CEPAL, com aquelas teorias que defendiam a industrialização para superar a nossa dependência. Mas na prática mesmo, ele ganhou vida graças à aproximação entre Brasil e Argentina nos anos 80. A base jurídica oficial veio em 91, com o Tratado de Assunção. A estrutura das instituições chegou em 94 pelo Protocolo de Ouro Preto. E um marco fundamental é o Protocolo de Ushuaia, de 98. Ele prova que o bloco vai muito além de vender produtos, porque exige o respeito absoluto à democracia. Por fim, tivemos o Protocolo de Olivos em 2002, criando o Tribunal Permanente de Revisão. Um detalhe importante, embora o nome fale em mercado comum, na prática do dia a dia, o Mercosul opera hoje como uma união aduaneira imperfeita. E a grande virada de chave que permitiu ao Mercosul alcançar esse status de união aduaneira foi a tarifa externa comum, a famosa TEC. Foi essa ferramenta técnica que fez Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai passarem a cobrar a mesma taxa sobre os produtos que vêm de fora do bloco. É o que mantém a estrutura unida. Seção 3. O modelo da União Europeia. Agora, atravessando o Atlântico, a gente vai olhar para o nível de integração mais profundo que existe hoje. A jornada europeia começou logo depois da Segunda Guerra Mundial. Em 51, a CECA já integrava setores cruciais, como carvão e aço. O Tratado de Roma, em 57, ampliou isso para uma comunidade econômica de fato. Mas o pulo do gato político foi em 1992, com o Tratado de Maastricht. Foi ele que plantou as bases para o euro e criou a cidadania europeia. E mais recentemente, o Tratado de Lisboa de 2009 deu um poder gigantesco ao Parlamento Europeu, fortalecendo muito a democracia lá dentro. Prestem muita atenção nisso porque é a diferença jurídica central de toda a nossa análise. O Mercosul funciona numa lógica intergovernamental. O que isso quer dizer? Que as decisões dependem da negociação direta e constante entre os governos dos países. Já a União Europeia, ela atingiu a supranacionalidade. Eles criaram instituições próprias, independentes, que podem ditar leis que obrigam os Estados-membros a cumpri-las, mesmo que um país ou outro não concorde totalmente na hora. O resultado prático dessa supranacionalidade é incrível. O espaço Schengen, por exemplo, eliminou os controles regulares nas fronteiras internas.
Claro, operações policiais direcionadas por segurança ainda acontecem, mas o trânsito flui. Temos a moeda euro, a cidadania europeia e o TJUE, que é o Tribunal de Justiça da União Europeia. E aqui vale um aviso super importante. Ele é o guardião das leis do bloco, tá? Não confunda com a Corte Europeia de Direitos Humanos, que é de um sistema jurídico completamente separado. Seção 4. O Acordo Mercosul-União Europeia. Então, o que acontece quando o nosso modelo intergovernamental bate de frente e tenta se harmonizar com a superestrutura europeia? Vira uma verdadeira maratona diplomática. As conversas começaram lá em 95, com negociações oficiais iniciando em 99. E por que demorou tanto? Por causa de interesses econômicos bem claros. A Europa queria proteger a sua agricultura por medo dos nossos preços competitivos, e o Mercosul tinha muito receio do impacto da manufatura europeia na nossa indústria local. A coisa só destravou tecnicamente em 2019, o texto final foi consolidado em 2024 e, ufa, finalmente tivemos as aprovações parlamentares no início de 2026. Todo esse tempo gasto mostra o peso geopolítico absurdo desse movimento. Essa fala do senador Nelsinho Trade, é a oportunidade de colocar o Brasil na primeira liga, resume perfeitamente o sentimento que levou o Senado brasileiro a aprovar o tratado por unanimidade em março de 2026. Todo mundo ali entendeu que as apostas são altas demais. O acordo é muito mais que cortar tarifas. É uma ferramenta de poder e presença global. E é aqui que o tratado afeta o nosso dia a dia, com a indicação geográfica. Essa foi uma grande exigência europeia para proteger a herança cultural deles. Basicamente, se o nome de um produto está amarrado a uma região específica lá da Europa e ao jeito tradicional de fazer, os produtores sul-americanos não vão mais poder usar esse nome livremente para vender versões genéricas. Mas calma, uma mudança dessa da noite para o dia seria um desastre para o comércio, né? Então o acordo montou um cronograma de adaptação bem detalhado. Produtos como os queijos Asiago e Talejo têm 5 anos de transição, já itens mais famosos como presunto Parma e queijo Roquefort, 7 anos, e gigantes como champanhe e Prosecco, 10 anos para adaptação total da indústria. Agora, olha que curioso. Rolou uma exceção comercial duramente negociada para o parmesão. Esse termo continua liberado para o uso genérico aqui, desde que a embalagem não tente imitar bandeiras ou símbolos da Itália. Claro que essa não é uma via de mão única. O Brasil também garantiu vitórias fortíssimas. 37 produtos nossos, incluindo a cachaça e o amado queijo canastra, ganharam essa mesma proteção internacional. O governo também garantiu margens de preferência nas licitações para favorecer a indústria daqui. Outro ponto crucial, as compras públicas do SUS foram totalmente excluídas dessas regras, protegendo a nossa soberania na saúde pública. E, se der alguma crise comercial severa, o Decreto 12.866 ativou salvaguardas poderosas controladas pela CAMEX. Mas olha, junto com toda essa parte comercial, a gente não pode ignorar as estratégias geopolíticas por trás, como o Global Gateway. Essa é uma iniciativa gigantesca da União Europeia, com 300 bilhões de euros em caixa. O objetivo prático é financiar a infraestrutura global. Funciona como braço financeiro e tecnológico que permite à Europa expandir a sua presença e influência em regiões estratégicas como a nossa, competindo pesado por investimentos no cenário global. E os efeitos disso no mundo real já estão visíveis agora. Em abril de 2026, na Feira Industrial de Hannover, o Brasil foi o país parceiro oficial. Isso mostra que o acordo já está saindo da teoria dos tratados diplomáticos e indo para o chão de fábrica. Estamos falando de troca imediata de tecnologia, capital fluindo e as cadeias produtivas de ambos os lados se integrando de verdade. Para fechar nossa imersão de hoje, fica uma reflexão que consolida tudo isso. Com essas novas e gigantescas promessas unindo o nosso Mercosul à força supranacional da União Europeia, a pergunta que não quer calar é: será que essa integração histórica vai finalmente criar uma parceria global equilibrada? Ou as enormes diferenças tecnológicas que a gente sabe que existem ainda vão ditar os rumos do nosso futuro? Sem dúvida, é algo que a gente vai ter que acompanhar de muito, muito perto. Muito obrigada por acompanhar essa nossa análise e até a próxima.